dia, meus irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus seja sobre a sua vida e todo o seu lar. Nós estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical, mais um estudo da palavra do Senhor, hoje no dia 2 de agosto de 2020. Graças a Deus chegamos até aqui e confiamos no cuidado do Senhor para mais dias. Eu quero agradecer a você que tem colaborado com a nossa campanha A Caixa Está Vazia. Com certeza tem sido bênção para muitas pessoas, para muitas famílias, e a campanha ainda não terminou. Nós continuamos a arrecadar alimentos não perecíveis, produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal. Nós recolhemos também fraldas geriátricas, fraldas infantis, roupas de frio, agasalhos, cobertores, brinquedos, enfim. Nós queremos abençoar vidas. Se você estiver precisando de algum desses itens, ou souber de alguém que esteja precisando, nos procure. Nos procure para que as necessidades das pessoas possam ser supridas através das nossas vidas, sendo bênção na vida delas. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal também, eu peço a sua gentileza para isso. Se inscreva no canal da Igreja Presbiteriana de Laranjeiras também, da nossa congregação de Serra Dourada. Como temos falado aqui, nós queremos muito chegar aos 1000 inscritos, para poder, depois que voltarmos às nossas reuniões presenciais, fazermos ali uma transmissão ao vivo com uma qualidade de imagem muito melhor que a transmissão pelo celular. O YouTube só permite a gente fazer isso a partir dos 1000 inscritos. Mas vamos correr atrás aí de divulgar as programações nossas aqui, compartilhando os vídeos que são postados, curtindo também esses vídeos para que aumente as visualizações, enfim, para que a palavra do Senhor, o Evangelho de Cristo Jesus, possa se espalhar cada dia mais, em nome de Jesus. Posso contar com você? Acredito que sim. Então vamos lá. Nós estamos aqui com mais um estudo do Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, né? E estamos aprendendo acerca da oração dominical, ou a famosa, mais conhecida, oração do Pai Nosso. O texto de hoje, ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, agora o versículo 11, que diz o seguinte: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E que o Espírito Santo do Senhor venha iluminar nossa mente, nos abençoe no aprendizado, no ensino dessa palavra dele mesmo em mais essa manhã. Amém? Uma das grandes lições aqui que nós aprendemos acerca dessa oração, a oração do Pai Nosso, é que nós devemos buscar os interesses de Deus em primeiro lugar, para depois buscar os nossos interesses. Devemos nos achegar a Deus em oração e na nossa vida diária, buscando que Ele seja honrado, que o Teu reino venha, que seja feita a vontade dEle, para depois trazer diante dEle, então, as nossas petições, os nossos interesses. E é claro que eles também devem estar submissos ao nosso Mestre, ao nosso Senhor. A quarta petição que veremos hoje é um pedido para Deus suprir o nosso pão diário. E parece estranho, né? Porque depois que a gente pediu coisas tão grandes ao Senhor Deus, é como, por exemplo, que o reino dele venha, agora a gente pedir algo aparentemente tão insignificante como o pão diário, mas isso mostra para a gente a grande preocupação que Deus tem por nossas vidas. Afinal de contas, foi o Senhor Jesus que nos ensinou essa oração. Que Deus não é apenas o nosso Rei, mas também o nosso Pai. Como Rei, nós somos os seus súditos que cumprem aí as suas ordens. Mas como Pai, Deus sendo nosso Pai, nós somos os seus filhos que desfrutamos da sua presença, do seu cuidado e da sua provisão. E nesse estudo nós veremos acerca do que significa orar pedindo a Deus pelo nosso pão diário e também algumas aplicações práticas que vêm em decorrência dessa petição, desse pedido. Então vamos lá. O que significa orar pedindo pelo nosso pão diário? O pão era o sustento básico para muitas pessoas do mundo antigo. Portanto, às vezes era usado ali de uma forma metafórica para poder se referir às necessidades físicas. E quando nós pedimos a Deus pelo pão nosso de cada dia, nós pedimos que Ele supra as nossas necessidades básicas diárias. O termo utilizado por Jesus aqui, o pão de cada dia, é muito apropriado, porque da forma como foi utilizado ali na linguagem do grego, se refere ao dia que está chegando. Ou seja, se oramos pela parte da manhã, nós estamos pedindo pela provisão daquele dia. Se nós orarmos mais à noite,
nós estaremos pedindo a Deus a provisão para o dia seguinte. Isso porque no mundo antigo essa petição era muito relevante. Geralmente os trabalhadores ali eram pagos no mesmo dia em que eles trabalhavam. O salário era muito baixo e fornecia apenas o suficiente ali para comprar comida para aquele dia. Era praticamente impossível eles economizarem, eles juntarem dinheiro. Sendo assim, essa oração trazia uma grande esperança aos trabalhadores para aquele dia especificamente, na certeza de que Deus supriria toda e qualquer necessidade que eles teriam durante aquele dia, exatamente como ele fez no dia anterior. E embora aquela realidade seja um pouco diferente da nossa, onde nós temos muitas vezes aí os nossos armários cheios de comida por algumas semanas, não é verdade? Nós temos aí contas de poupança para de repente suprir alguma emergência. Essa petição precisa fazer ainda mais sentido. Nós precisamos orar ainda mais, nos lembrando de que Deus é o nosso provedor e que nós somos totalmente dependentes dele. Veja o que o Tiago escreve em sua carta, no capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tendo Deus como nosso provedor, nós não precisamos ficar ansiosos ou preocupados com o futuro, com o dia de amanhã. É claro que isso não significa que nós não devemos planejar. No entanto, quando nós planejamos, devemos confiar e colocar os nossos planos diante do Senhor Deus, o nosso bom pastor, na certeza de que realmente nada nos faltará. Só que, além das nossas necessidades físicas, essa petição também diz respeito às nossas necessidades espirituais. Nós precisamos enxergar essas realidades, porque nós podemos chegar a esse entendimento, principalmente quando olhamos o próprio Cristo Jesus ensinar nos evangelhos, como por exemplo em João capítulo 6, versículo 35. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Jesus está enfatizando aqui que realmente precisamos dele a cada dia mais e mais. Ele está disponível a cada um de nós, basta que venhamos a clamar por ele. Tiago declarou em sua carta ainda dizendo: achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós outros. Basta clamarmos, meus queridos. Que maravilhoso é isso! Podemos não apenas experimentar Deus através da sua provisão no nosso físico, mas também no espiritual, porque ele nos alimenta através da oração e através da leitura da sua santa palavra. Ao ser tentado pelo diabo, o próprio Cristo Jesus disse o seguinte: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, a palavra de Deus é o nosso pão. Assim como o rei Davi declarou em um dos seus salmos, nós devemos constantemente pedir para que Deus abra os nossos olhos para que possamos ver as coisas maravilhosas da sua lei. Tudo isso porque cremos que a palavra do Senhor nos alimenta. Ela é mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Jesus Cristo até chega a usar a comida de uma forma geral, se referindo sempre ao fazer a vontade de Deus o Pai. Olha o que ele disse no texto de João, capítulo 4, versículos 32 a 34. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido de comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Podemos assim perceber a provisão e o cuidado do Senhor todos os dias quando nós fazemos a vontade dele. Aqueles que não reconhecem que tudo vem de Deus e que não fazem a vontade de Deus são exatamente pessoas que acreditam na sua capacidade própria de obter as coisas, se preocupando então de maneira desesperada com as necessidades do dia a dia, com o amanhã e até mesmo com coisas fúteis. É por isso que nós precisamos avaliar as nossas vidas constantemente, dia após dia, se nós estamos correndo atrás apenas daquilo que é físico, porque Jesus também nos ensina acerca do caráter espiritual da sua oração. Deus supre
todas as nossas necessidades físicas e as nossas necessidades espirituais. Ele é o nosso sustento diário. Portanto, busquemos ao Senhor Deus todos os dias em oração e na leitura da sua palavra. Que aplicações práticas, então, nós podemos tirar dessa nossa necessidade de orar pelo nosso pão diário? Em primeiro lugar, essa petição vem nos lembrar de que nós devemos pedir por nossas necessidades exatamente com base na natureza generosa de Deus, o nosso Pai. Veja comigo o texto de Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 11, que diz: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. E nós podemos perceber aqui, meus queridos, que o próprio Cristo Jesus incentiva os seus discípulos a orar continuamente. Se nós traduzirmos literalmente, esse texto fica mais ou menos assim: peça e continue pedindo, busque e continue buscando, bata e continue batendo. Isso porque Deus é um Pai que gosta de fornecer coisas boas para os seus filhos. Quando olhamos para aquela passagem de Lucas, que é paralela a esse texto, Jesus diz o seguinte: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. E no texto original grego aqui, não há o artigo antes do Espírito Santo. Dessa maneira, se refere aos dons, se refere aos ministérios do Espírito Santo, e não à sua pessoa especificamente. E isso se encaixa aqui perfeitamente no desejo de Deus de nos abençoar com o pão espiritual. Se nós queremos conhecer a Deus em sua palavra, é só pedir continuamente, continuar pedindo. O Espírito Santo nos iluminará. Se nós queremos força espiritual para servir, é só buscarmos nele e continuarmos buscando. O Espírito Santo com certeza vai nos capacitar a isso. Se nós queremos sabedoria, por exemplo, para discipular outras pessoas, é só pedir e continuar pedindo. E o Espírito Santo com certeza nos dará generosamente a sua sabedoria. Porque Deus não apenas quer suprir as nossas necessidades físicas, mas também as nossas necessidades espirituais. E em segundo lugar, essa petição vem nos lembrar que nós precisamos estar satisfeitos diante das nossas necessidades que Deus tem suprido dia após dia. Quando Jesus se refere ao nosso pão, ele está se referindo ao sustento básico que qualquer pessoa precisaria. Ele não diz para pedir bife, para pedir vinho, para pedir sobremesa. Não, Jesus não fala nada disso. A sem noção teologia da prosperidade é que prega que Deus deseja tornar todas as pessoas ricas. No entanto, isso não é bíblico. Riqueza material não tem nada a ver com ser mais abençoado do que os pobres. Deus promete sim suprir todas as nossas necessidades e Jesus nos ensina a orar por elas. Mas o que precisa haver em cada um de nós é um contentamento. Não importa se nós vivemos com muito ou com poucos bens materiais. Nosso olhar não deve estar no material em si, mas a nossa alegria está no Senhor, porque Ele é quem supre todas as nossas necessidades, porque Ele é tudo para nós. Veja o que Paulo escreveu a Timóteo, ensinando, dizendo o seguinte: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Precisamos perceber que o contentamento nos protege de sermos pessoas invejosas, que cobiçam aquilo que é do outro, que reclamam o tempo todo, achando que mereciam, talvez, cada vez mais. E essa petição da oração de Cristo Jesus aqui nos ensina, nos lembra que precisamos ser humildes e estar satisfeitos com a provisão do Senhor Deus. Se Ele nos der mais, louvemos a Deus. Se Ele nos der o suficiente, continuemos a louvar ao Senhor Deus. Se parece que temos
menos do que o suficiente, oremos então com fé, porque Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Deus suprirá todas as nossas necessidades de acordo com suas riquezas e a sua glória. E em terceiro lugar, meus queridos, essa petição vem nos lembrar como Deus se importa com o nosso corpo e não apenas com o nosso espírito. Muitas vezes as pessoas têm lutado com aquele conceito de que Deus cuida do nosso corpo. Lutam com esse conceito simplesmente porque muitas vezes o ensino é transmitido de maneira errada. A filosofia grega dizia que o corpo era mau e o espírito era bom. Lamentavelmente, isso apareceu até mesmo dentro do cristianismo de várias maneiras, ao longo da história, ao longo dos séculos. Algumas pessoas praticavam o chamado ascetismo, que é uma disciplina rígida com relação ao corpo. Outras vezes isso aparecia numa forma de hedonismo, que é a busca de prazeres mesmo sendo pecaminosos, com base no pensamento de que o nosso corpo realmente não importa, porque o que importa é apenas o espírito. Só que, no entanto, meus queridos, nós devemos nos lembrar que a promessa da salvação não é apenas uma salvação do nosso espírito, mas a salvação do Senhor Deus para cada um de nós também é uma salvação do nosso corpo. Quando Cristo Jesus voltar em glória para buscar a sua igreja, nós seremos ressuscitados, nós teremos corpos perfeitos, assim como o de Cristo Jesus. É um ensinamento que Paulo trouxe à igreja de Corinto, dizendo o seguinte: os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará nós pelo seu poder. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. E nós precisamos entender de forma clara, meus queridos, que Deus cuida não apenas do nosso espírito, mas também do nosso corpo. É por isso que esse pedido do pão diário tem implicações tanto espirituais quanto físicas. No ministério de Jesus, nós sabemos que Ele curou o corpo de tantas pessoas que estavam ali vivendo suas mazelas. Ele satisfez a fome de várias outras pessoas. A palavra de Deus nos instrui também a cuidar do nosso corpo, exatamente porque ele não pertence a nós, mas pertence ao Senhor. Isso significa não apenas praticarmos exercícios, termos uma vida saudável, termos um descanso, mas também ficar longe de coisas prejudiciais como a imoralidade sexual, a glutonaria e tantas outras coisas que são prejudiciais para o nosso corpo. Lembrando que o nosso corpo é do Senhor. E nessa petição, nós pedimos a Deus que forneça o essencial, o básico, o necessário para o nosso corpo, exatamente para que possamos glorificar e honrar o nosso Senhor. E em quarto lugar, essa petição vem nos lembrar de que nenhum pedido é pequeno demais para o nosso Deus. Isso porque, às vezes, as pessoas só se lembram de orar quando se trata de coisas grandes, por exemplo, um sofrimento por causa de um terrível acidente ou uma doença, ou quando, de repente, ali uma necessidade parece insuperável. Só que, no entanto, Deus quer que tragamos todos os nossos cuidados diante dele. Veja o que Pedro destaca na sua carta: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E assim, meus queridos, se algo parece impossível para nós, certamente é possível para Deus. Mas também as coisas mais simples aos nossos olhos também estão debaixo da ação poderosa do Senhor Deus. Isso porque nós não somos autossuficientes. Nós dependemos de Deus até mesmo para aquilo que nós consideramos ser fácil. Por isso, nós não devemos apenas trazer as nossas ansiedades, nossas preocupações diante daquilo que é difícil para nós, mas também as nossas alegrias, as nossas dúvidas, os nossos desejos. Deus quer essa abertura nossa para com Ele. Esse é um lembrete do seu grande amor por nós, porque tudo importa para Ele, tudo importa para Deus. E em quinto lugar, essa petição vem nos lembrar que nós não devemos nos preocupar com o futuro, não devemos nos preocupar com o dia de amanhã. Como nós vimos anteriormente, isso não quer dizer que não devemos planejar, que devemos ser imprudentes com o nosso planejamento, não. Mas
diante daquilo que nós planejamos, precisamos entender que Deus trabalha de maneira a nos fazer confiar cada vez mais nele, na sua provisão. Nós precisamos entender que o nosso salário, por exemplo, é bênção de Deus para as nossas vidas. É por isso que nós devemos viver de acordo com aquilo que nós recebemos, com aquilo que nós ganhamos, com aquele montante que Deus proporciona a cada um de nós. Porque Deus nos abençoa com aquilo. Quando o nosso coração é grato por essa provisão de Deus, se porventura nós precisarmos de mais, é claro que Ele vai suprir as nossas necessidades. Talvez com um aumento de salário, talvez com um ganho a mais naquele dia ou naquele mês, enfim. O certo é que tudo vem dEle. É Ele quem supre as nossas necessidades. Por isso, não se preocupe com amanhã, não se preocupe com o futuro. Porque se a preocupação estiver batendo à nossa porta, nós precisamos apresentar tudo isso diante do Senhor Deus. Porque Ele nos ensina a lidar com as nossas finanças, com os nossos bens, com o nosso salário, enfim, exatamente para que venhamos a perceber que Ele cuida de nós. E assim, não precisamos realmente nos preocupar com o futuro, não precisamos nos preocupar com o amanhã. E em sexto lugar, essa petição da oração de Cristo Jesus vem nos lembrar ainda de orar pelos outros e ajudar a suprir as suas necessidades. Isso porque a oração do Senhor começa já no plural, Pai Nosso. E as três últimas petições aqui também estão no plural. Percebam, é o pão nosso de cada dia, perdoai as nossas dívidas, livrai-nos do mal. Ou seja, isso nos ensina que em nossas orações não devemos levar diante de Deus apenas aquilo que diz respeito a nós mesmos, mas também aquilo que diz respeito ao nosso próximo. Quando nós entendemos isso, nós nos comprometemos também ali implicitamente em ajudar a suprir as necessidades do nosso próximo, das outras pessoas, não apenas através da oração, mas também através dos nossos atos, através de outros meios. Veja o que Tiago nos ensina em sua carta, capítulo 2, versículos de 15 a 17. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Nós podemos perceber que o problema do mundo hoje, no que diz respeito às necessidades reais das pessoas, não é o fato de não termos recursos suficientes para ajudar a todas as pessoas. O problema, de fato, é a distribuição dos recursos. E aí, quando nós oramos por pão para aquelas pessoas que não têm, nós precisamos estar comprometidos em fazer parte das mãos de Deus que fornecem esse pão, que ajudam o necessitado, porque nós cremos que Deus tem suprido todas as nossas necessidades. E em sétimo lugar, essa petição ainda vem nos lembrar a respeito da providência de Deus, que não nos exime das nossas responsabilidades. O que isso quer dizer? Se nós oramos pelo pão nosso de cada dia e assim não fizermos nada, não trabalharmos, provavelmente passaremos fome ou teremos falta de alguns recursos. Os meios de Deus ali de prover para nós se apresentam através também do nosso próprio trabalho. O fazendeiro ara o campo, semeia, colhe a sua colheita e por meios aparentemente naturais a gente percebe que Deus provê o pão diário do agricultor. E isso é verdade também para cada um de nós. Certamente, Deus pode, talvez de forma milagrosa, fornecer o nosso pão do céu, o maná do céu, enviar comida aos pássaros ou multiplicar alguns pães para alimentar uma multidão. Deus pode fazer isso. No entanto, essa não é a sua principal maneira de responder a essa oração. As pessoas oram e trabalham, e a graça de Deus é abundante sobre esse trabalho. Será que nós temos entendido isso? Porque se uma pessoa quer ser médica, por exemplo, ela deve sim estudar diligentemente para passar no vestibular e depois estudar ali dentro do curso de medicina. Não é apenas pedir para Deus para passar numa faculdade de medicina e deixar os livros de lado. Não, isso não existe. Do mesmo modo que a fé sem obras está morta, a oração sem trabalho é inútil. Existe uma frase que diz o seguinte, que nós devemos orar como se tudo dependesse de Deus e trabalhar como se tudo dependesse de nós mesmos. E em oitavo
E último lugar, essa petição vem nos lembrar acerca da nossa gratidão a Deus. Se você acordou hoje, dê glórias a Deus. Se você já tomou o seu café da manhã no dia de hoje, louve ao Senhor Deus por isso. Se o Senhor Deus te ajudou a você resolver algum problema, algum conflito, adore ao Senhor por isso. Se você tem força, saúde para trabalhar todos os dias, dê graças a Deus por isso. Se Ele tem te fornecido o maná espiritual através da palavra dEle, através da oração, louvado seja o nome do Senhor por isso. Se você está vivo, dê graças a Deus por isso. Se você está passando também por alguma dificuldade, um momento difícil, continue adorando o Senhor Deus, exatamente porque a palavra dEle nos ensina que as provações desenvolvem em cada um de nós perseverança, caráter e uma esperança firmada no Senhor Deus. A realidade, meus queridos, de que Deus constantemente nos fornece o pão diário deve ser algo que nos leva ao trono da sua graça em adoração, em gratidão. Por isso, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo. Que a nossa adoração a Deus seja constante nesse sentido. Obrigado, Senhor, pelo pão nosso de cada dia. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pelo dia de hoje. Nós louvamos ao Senhor por quem o Senhor é, esse Deus provedor, esse Deus que nos sustenta, esse Deus que tem cuidado das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor por tantos benefícios que o Senhor tem realizado para cada um de nós, principalmente pela tua salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado, Pai. As nossas necessidades têm sido supridas e nós queremos ardentemente também ser usados pelo Senhor para abençoarmos outras pessoas, porque nós cremos que o Senhor supre as nossas necessidades e quer nos usar para suprir a necessidade de tantas outras pessoas. Nos ajude nisso, nos faça ser servos cada vez mais que trabalhem no Teu reino, que sejam úteis no serviço do Senhor, para que assim possamos de fato perceber como o Senhor tem sido bom para conosco e bom para com o nosso próximo. Essa é a nossa oração, que te fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Mais uma vez, não se esqueça do nosso trabalho aí das 15 horas com as crianças. Alguma historinha maravilhosa acerca da palavra de Deus será contada pelas professoras. Chame as suas crianças, participe desse momento com elas também. Chame os amiguinhos delas e assim vamos juntos aprender a palavra do nosso Deus. Mais à noite, às 19 horas, todos estaremos juntos de novo aqui, mesmo pela internet, mesmo em casa, juntos no mesmo sentimento de louvor e adoração a Deus. Te espero lá. Um grande abraço, que Deus abençoe o seu dia.